Nosso carisma é inspirado por Deus a Francisco para seguir o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos também beber nas fontes de Assis, gotas de franciscanismo. Paz e bem, querido irmão, querida irmã. Seja bem-vindo ao nosso programa Gotas de Franciscanismo. Hoje temos como tema a espiritualidade franciscana. Da vida e do modo de ser de São Francisco, nasceu uma inspiração de vida, um caminho. A espiritualidade franciscana é fundamentalmente o segmento do Cristo pobre, humilde e crucificado. E o segmento torna-se um encantamento que, por sua vez, leva à configuração com Cristo. Iremos apresentar algumas características desta nossa espiritualidade. A espiritualidade franciscana evangélica. A vida e regra franciscana é o próprio Evangelho. Vida de conversão para o Evangelho. Vida em fraternidade. Deus me deu irmãos. A fraternidade entre irmãos e irmãs que Deus nos deu, também com todas as pessoas e com todas as suas criaturas. E depois que o Senhor me deu irmãos, ninguém me mostrou o que eu deveria fazer, mas o Altíssimo mesmo me revelou que eu devia viver segundo a forma do Santo Evangelho. A espiritualidade trinitária. Deus é o sumo bem, o Filho, o Redentor, o nosso irmão. O Espírito Santo é o Espírito do Senhor e o seu santo modo de operar. Sem nada de próprio. Seguir o Cristo pobre é a condição do nosso caminho, livre para amar e servir, retirando tudo que se interpõe entre as pessoas e um verdadeiro modelo desta pobreza. É a encarnação do próprio Filho de Deus. E como peregrinos e forasteiros neste século, servindo ao Senhor em pobreza e humildade, vão por esmola confiadamente e não devem envergonhar-se, porque o Senhor se fez pobre por nós neste mundo. A minoridade. Sermos servos de toda humana criatura, a serviços do lava-pés, autoridade evangélica, em que devemos exercer um para com os outros. A espiritualidade do trabalho. A graça de trabalhar com as próprias mãos, constrói a fraternidade, trabalhar como menores, trabalhar com devoção para afugentar em nós o ócio, que é o verdadeiro inimigo de nossa alma. E eu trabalhava com as minhas mãos e quero trabalhar. Quero firmemente que todos os outros irmãos se ocupem num trabalho honesto. A contemplação franciscana, o espírito de oração e devoção que abrange toda a vida e a vida toda. Rezar sempre e rezar a vida é rezar para o mundo e no mundo, mesmo diante dos conflitos. Meditar com a criação, meditar a palavra de Deus que vive a solidão e também no eremitério. A evangelização franciscana é evangelizar, deixar-se evangelizar o Evangelho, vida do seguimento que é dom de vocação para com todos, que se prolonga em missão. A fraternidade se torna o nosso coração e o coração de toda a evangelização. A espiritualidade eclesial. A fraternidade é vivida no seio da Igreja, é célula eclesial. Viver na Igreja, ser da Igreja, pela Igreja, integrada nos serviços e no ministério da Igreja. Ser católico é experimentar Deus e sua graça em todo tempo e lugar. A perfeita alegria. Por fim, a perfeita alegria, a alegria de acolher, de integrar,
de transformar o negativo da vida em coisa da bondade do Senhor. A cruz se torna para cada um de nós a verdadeira fonte de nossa alegria. Se suportarmos todas estas coisas com paciência e alegria, pensando em tudo o que Cristo bendito sofreu por nós, escreve, irmão Leão, que nisso está a perfeita alegria. A espiritualidade franciscana é um grande sopro do Espírito Santo dada a Francisco de Assis. Essa definição foi tomada pelo Papa São João Paulo II em sua visita em Assis, a 5 de novembro de 1978. Nesta definição, a ênfase cai sobre o Espírito Santo. Toda a espiritualidade franciscana tem como origem e fundamento o Espírito de Deus. De fato, a palavra espiritualidade vem de espírito. A espiritualidade só pode ser entendida a partir de dentro, praticando-a, encarnando-a. Vivamos essa espiritualidade, deixamos ser encontrados por ela, para que seja feito em nós a mudança necessária para sermos instrumentos da paz e do bem. Até o nosso próximo programa, se Deus quiser. Paz e bem.